Bom dia a todos. Registramos e agradecemos a presença de todos vocês. Em nome do curso de licenciatura em Filosofia, modalidade à distância, da Universidade Federal de São João del Rei, iniciamos neste momento a aula presencial do 8º e 2º períodos do curso de Filosofia. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo vice-reitor Marcelo Pereira. O coordenador do curso de licenciatura em Filosofia, modalidade à distância, professor Paulo Roberto Andrade de Almeida. O coordenador de tutoria do curso de licenciatura em Filosofia, modalidade à distância, professor José Maurício de Carvalho. Bom, convidamos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional. Passamos a palavra ao excelentíssimo vice-reitor Marcelo Pereira. Bom dia a todas e todos. É um prazer a gente estar aqui na aula inaugural do curso de Filosofia na modalidade à distância. Cumprimento o professor Zé Maurício, professor Paulo, nosso companheiro de profissão, de carreira, os dois trabalhando em prol da educação à distância e do curso de Filosofia. Para a gente é um prazer, recebê-los aqui. Claro que é um momento bastante difícil para a universidade, onde eu tenho ido, eu não tenho deixado de falar, porque acho que nós temos que ser muito transparentes na gestão dos recursos públicos da universidade. É um ano difícil para nós. Os últimos 3 anos têm sido bastante difíceis para as universidades públicas, em especial as universidades federais. Claro que temos as nossas companheiras no estado do Rio de Janeiro, mas para a gente tem sido bastante difícil também. As estimativas que nós temos, eu recebi ontem à noite, estava trabalhando nisso, no orçamento da nossa universidade, nós temos perdido, desde 2014 para cá, na ordem de 54 milhões de reais, para manter a nossa universidade funcionando. Nós continuamos batalhando para que ela funcione bem, com qualidade, são exemplos que nós damos, que eu vou até falar daqui a pouco. Mas nós assumimos a gestão o ano passado, essa gestão da reitoria, e de 9 de maio para cá, nós perdemos 17 milhões. E esse ano a perda é de 11 milhões, por enquanto, porque pode ser uma perda ainda maior. A gente está torcendo para que ou estabilize ou seja menor, mas ela pode ser ainda maior. E 2018 deve ser
Nada que chegou a nossa companheira também da filosofia Chile, nossa coordenadora também no NEAD, representando a professora Elisa, que estava em Brasília. Enfim, então, nossas perdas têm sido nessa casa. Em 2010, 2011, o auge da expansão da universidade, nós temos algo que nós chamamos capital, orçamento para capital, que era na casa dos 50 milhões de reais, e hoje é de 5 milhões de reais. Com capital, que nós fazemos? Obras, compramos bens permanentes, por exemplo, para vocês o ensino à distância, os computadores que nós utilizamos, os servidores que nós utilizamos. Então, nós hoje temos um orçamento 10 vezes menor. Então, é um momento de muita união na universidade, dos nossos professores, docentes e discentes, aqueles que aqui estão hoje, né, nossos alunos, da própria sociedade, em defesa de um bem público. E a gente faz questão de tocar nisso para mostrar para as pessoas o que tem acontecido, o que tem sido a gestão. E não é para desanimar, pelo contrário, em situações como essa, que a gente tem que ter mais ânimo, mais força para a defesa daquilo que nós acreditamos, que é a educação. Claro que, apesar de tudo isso, os nossos cursos de graduação, eles têm ido muito bem. Saiu agora a avaliação ENAD 2015, a gente está em análises preliminares, mas o que a gente aponta é que os cursos de graduação, eles têm avaliações muito boas. Os cursos à distância, por exemplo, tiveram avaliações muito boas no seu credenciamento, no seu processo de reconhecimento, e a gente nota nas notas ENAD dos cursos que os nossos cursos sempre ficam entre 4 e 5. 4, que é uma nota muito boa, 5, que é uma nota excelente. 3 é uma nota boa. Então, nós temos poucos cursos com conceito 3. Então, nas notas ENAD, nós estamos estudando muito bem. Às vezes, nas notas ENAD, nós temos 5. Quando vai para o CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso, nós temos notas 4, 5 e poucos 3. Para uma ordem de mais de 40 cursos de graduação, 44 cursos, é muito. Agora, abrindo o 45º, mas a gente ainda tem uma questão a ser superada, que são os cursos de pós-graduação. Às vezes as pessoas desavisadas fazem análise e falam que a universidade está indo mal, porque quando vai para o IGC, Índice Geral de Cursos, que é um conceito da universidade, fica lá entre 4, a gente já bateu quase no 5, mas aqui nós temos os cursos de pós-graduação sendo consolidados, e isso leva tempo e investimento, porque os cursos de pós-graduação são avaliados até o conceito 7, mas para a composição de IGC até o conceito 5. Então, o aluno da pós-graduação, conceito 3, vale um aluno de graduação, equivale a um aluno de graduação. Conceito conceito 4, 2 alunos da graduação. Conceito 5, 6 e 7, 3 alunos de graduação. Então, quantos mais cursos de pós-graduação eu tenho, mais bem avaliados eles forem. E, para ser mais bem avaliado, tem que precisar de tempo. Não é nenhum trimestre de avaliação, que é uma avaliação trimestral, que eu subo o conceito. Mas quantos mais cursos de pós-graduação tiver, mais avaliações, melhores avaliações, maiores conceitos e maior o número de alunos, aí nós conseguimos chegar ao IGC 5. Mas isso precisa de planejamento estratégico de toda a comunidade acadêmica, claro, de investimento, no momento que a gente tem cortes, porque cada curso de pós-graduação que eu abro, eu tenho impacto. Eu preciso de mais funcionários, preciso de espaço físico, ou seja, se eu não tenho, eu preciso construir, e isso representa orçamento. Então, o nosso papel coletivo na instituição, na UFSJ, eu posso dizer para vocês que é de técnicos, docentes e discentes com espírito guerreiro. Caso contrário, nós não teríamos saído de uma pequena universidade para uma universidade de médio porte, que hoje tem em torno de 15 mil alunos na graduação, quase 1.000 alunos na pós-graduação e em torno de 2.000 alunos nos cursos de especialização. Então, os nossos antecessores, e acho que o professor Elvésio, que foi o nosso reitor, falava muito isso, falava com convicção, somos pequenos, mas somos atrevidos, né? Porque nós não vamos ficar estagnados, não ficamos na época da crise, porque na época da crise tínhamos aqui, o professor Zé Maurício estava aqui na época do governo do próprio Fernando Henrique, que teve grandes cortes, mas pessoas lutaram, foram solidários uns aos outros, até para poder fazer seu doutorado, na época até mestrado, professores cobriam uns aos outros para que todos pudessem se titular e preparar a universidade para o momento da sua expansão. Então, historicamente, é uma universidade feita
de gente guerreira. E não é nesse momento que nós vamos desistir da responsabilidade da nossa universidade e daquilo que nós queremos para ela. E aí contamos com todos vocês, nossos alunos, independente se são alunos da educação presencial à distância, todos são alunos da UFSJ. Todos receberão o mesmo diploma sem nenhuma forma de identificação se era do ensino presencial à distância. Porque para a gente o que importa é que vocês são os nossos alunos e, como os alunos, recebam aqui a melhor educação possível. E, depois de terminar a graduação de vocês, serão egressos da UFSJ. A UFSJ vai fazer parte do DNA de vocês, o DNA social de formação profissional. Por isso, desejo uma ótima aula inaugural, aproveitem o nosso palestrante, agradeço o nosso palestrante, e que tenham um bom curso. Aqueles que já estão finalizando o curso, tem gente aí do 8º período já, né? O curso foi reconhecido, né, Chile? Foi Paulo, né? Conceito 4, foi um conceito muito bom, como já tinha dito anteriormente. Nunca se esqueçam da universidade em que vocês estudaram, a universidade que vocês tiveram a chance de conhecer e conviver, mesmo na modalidade à distância. Desejo a vocês uma ótima aula, um ótimo semestre e conte conosco para aquilo que for preciso. Muito obrigado e bom dia a todas e todos. Mas eu vou repetir. Bom dia, desculpem o atraso, fui parada no Ablitz. Eu moro em Tiradentes, então, no trevo estava acontecendo, e foram uns 10 minutinhos que estavam programados. Então, essa coisa de sair com o tempo contado, né? Mas, então, me desculpem pelo atraso, mas... Sim, tem um curso agora também lá, com a abertura, que é o curso da Administração Pública, e que o Marcelo vai chegar atrasado, 10 minutinhos. Só vou ter que sair, porque começa às 9. Daqui a pouquinho eu tenho que sair, porque eles começam a aula às 9, então eu não posso atrasar também a aula deles. Aconteceu simultaneamente, eu vou me dividir. Então, assim, agradeço imensamente aqui a presença do Marcelo, né, que está sempre com essa boa vontade com a educação à distância aqui na UFSJ, é dos que acolheu com muito afinco, disponibilidade, né, vem aqui sempre nos nossos eventos, está sempre nos dando força. Então, agradeço ao coordenador agora do curso, Paulo Andrade, que entrou com a mesma disposição que eu tive com o curso e que continuo tendo, o Zé Maurício também, na mesma intensidade, nosso coordenador de tutores, que vocês já conhecem, né? E lembrar da importância da presença de vocês aqui, para vocês mesmos, em primeiro lugar, e depois para nós e para a instituição como um todo, né? Nossa construção da educação à distância no NEAD tem sido cada dia mais gratificante, e a entrada de novos cursos nos deu um novo gás, uma nova perspectiva, e estamos vendo no governo federal uma saída para a educação no Brasil, né? Uma vez que o aluno presencial custa aí em torno de R$100 mil ao ano, um aluno à distância custa em torno de R$10 mil ao ano. Não tenho assim, bastante certeza desses números, por ouvir, inclusive estivemos em Brasília agora, terça e quarta-feira, dessa semana, terça, quarta e quinta, né, num encontro lá sobre educação à distância, e as perspectivas são boas, no sentido de continuar investindo, no sentido de continuarem trazendo mais alunos para o ensino superior, sempre à distância, e, embora não seja assim declarada a razão, eu entendo que essa questão financeira seja bastante definitiva para a continuidade desse programa. Então, parabéns a todos vocês que vieram, a gratidão imensa ao nosso querido palestrante, convidado aqui pelo José Maurício, né, que sempre com esse empenho de trazer pessoas de relevância para a filosofia. Então, vamos aproveitar bastante, com as minhas desculpas mais uma vez pelo atraso, e a justificativa da Elisa, que está trabalhando em Belo Horizonte, nesse instante, daqui a pouco também. Tá bom? Obrigada.
Bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença do professor Marcelo, vice-reitor, a professora Shirley Dahl, coordenadora adjunta, o professor Zé Maurício, coordenador de tutores, e ao professor Delmar, que é o palestrante do dia, a quem dou as boas-vindas e desejo um bom trabalho nessa manhã. Quero agradecer também a presença da nossa secretária, Simone Dichini, e de toda a equipe técnica que nos apoia nesta manhã. Aos professores, tutores e coordenadores de polo presentes e aos alunos, a quem eu aproveito para desejar sucesso nessa caminhada. Eu dou as boas-vindas a todos e faço questão de dizer que nós nos colocamos à disposição para esclarecer e para ajudar naquilo que for necessário. Eu gostaria só de dizer passar duas informações importantes. Primeiro, nós temos alguns casos raros de pessoas que tentam fazer contato com a secretaria do curso através de canais não oficiais. Isso, muitas vezes, pode provocar falhas nessa comunicação. Nós precisamos de nos comunicar através de canais oficiais. Vocês têm a presença do tutor, que é aquele que está sempre informado, sempre a par de tudo o que acontece e de todos os eventos do curso. Eles poderão orientá-los. Vocês têm também a plataforma, através dos fóruns da conversa de corredor, que é um canal excelente de informação, e vocês devem acessar aquilo constantemente para saberem de tudo o que está acontecendo. A Simone mantém atualizado, passa informações através dos fóruns e da conversa de corredor, ou, se preferirem, através do e-mail da secretaria do curso, filosofia@nead.fsj.edu.br. Facebook não é um canal oficial. A utilização desse canal de comunicação pode provocar desvios e não deve ser usado. Eu peço que não usem. Vocês têm a plataforma, têm o e-mail, fica bem mais fácil de resolver os seus problemas. E uma segunda informação, no que se refere aos livros para a turma de 2016, esses livros já estão disponíveis na Secretaria da Filosofia e eles poderão ser entregues entre 13h30 e 15 horas de hoje. No fundo do prédio aqui tem um portão, saem do corredor, do elevador, ao final do corredor. É só seguir o corredor e vocês vão achar a Simone lá, na secretaria, para quem não sabe onde é a secretaria ainda. Tá? E os livros que não forem recebidos hoje, eles serão enviados ainda essa semana pelos correios para os polos. É só vocês acessarem os polos que terão esses livros já para acompanharem o desenvolvimento das disciplinas. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom trabalho, que aproveitem bastante essa manhã. Na parte da tarde, teremos a capacitação de tutores, com o professor Gustavo. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Professora Shirley, nossa coordenadora do NEAD, em exercício no momento. Professor Paulo, nosso coordenador, nosso
convidado do dia, professor Delmar, o Sérgio, que é o nosso mestre de cerimônias. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de ser muito breves também, para não atrapalharmos aquilo que é a atividade fundamental do dia, que é a apresentação do Dr. Delmar, né? Eu queria lembrar apenas duas coisas que são muito importantes. Quer dizer, a primeira é em relação à presença de vocês nas aulas presenciais. Isso é obrigatório, não é? Como atividade do MEC. Quando nós instalamos um polo na prefeitura, há o compromisso, e é preciso que os senhores saibam disso, e que os coordenadores saibam disso, é um compromisso dos senhores prefeitos de apoiarem os polos e de apoiarem a vinda dos alunos à universidade nas aulas presenciais, que nós temos. Não aceito como desculpa a história de que nós estamos passando uma dificuldade assim, o assado, e aí a prefeitura se exime da responsabilidade de mandar os alunos aqui. É claro que essa forma, isso a prefeitura pode estudar, se dá gasolina, se mandam a van, isso eles resolvem como quiser, não é? Mas apoiar a vinda é importante, porque essas atividades, elas não são optativas, elas são atividades obrigatórias do curso, são obrigatórias para nós, que temos que oferecer, e obrigatório para vocês, como alunos do ensino à distância. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é exatamente dentro dessa nossa obrigatoriedade. Dia 28 de abril, também já pedi aos tutores que informassem isso, teremos uma outra aula presencial sobre 29, né? Sobre neurociência. É um assunto, filosofia da mente, né? Então é um assunto que está aí e na ordem do dia, os alunos todos comentando muito isso no ensino à distância e tal, e no ensino presencial também. Então resolvemos trazer uma especialista no assunto, uma especialista, a professora Mônica, de São Paulo, e ela vai fazer uma conferência, vai estar aqui conosco. Eu peço que vocês não deixem de comparecer, e em seguida as nossas outras atividades. Nesse primeiro semestre será a única, mas no início do segundo semestre teremos também a nossa aula inaugural. Já há um professor convidado, não quero antecipar, mas já temos um professor convidado, ele vem de longe, vem da Universidade Federal de Santa Maria, quer dizer, lá no Rio Grande do Sul. Então é uma colaboração, é um colega que também está fazendo esse esforço para estar aqui com vocês, né? E a segunda coisa é em relação aos tutores presenciais nos polos. Sempre que possível, a gente mantém um tutor presencial, além do tutor na plataforma. O problema é que essa relação, o MEC tem aumentado desde o primeiro curso que nós tivemos. O MEC estabeleceu novas exigências em termos de quantidade de alunos. Então, nós precisaríamos ter um número muito grande de alunos para que fosse possível colocar um tutor presencial em cada polo. Então, muitas vezes, um polo que tem um número relativamente pequeno de alunos, a Universidade Federal de São João, não consegue pagar um tutor para lá. Não é? Então, a gente fica com muita tristeza, mas é claro que há soluções, de certa forma, para isso. Um tutor presencial que pudesse atender a mais de um curso, a vários cursos. Então, essas coisas, elas podem ser estudadas e, sempre que possível, a gente consegue fazer. Mas, não havendo esse tutor presencial, vocês podem se valer do tutor na plataforma ou mesmo da secretaria do curso. Né, Paulo? E falar também com a gente, com a coordenação do curso, ou comigo, na coordenadoria dos tutores, quando houver algum problema mais grave, para a gente poder tomar também providências. Então, era isso, eu acho que o que a gente poderia fazer inicialmente. Eu volto a palavra ao professor Sérgio para fazer a apresentação do nosso conferencista do dia. Convidamos a professora Shirley e ao professor Paulo Roberto para que se dirijam aos seus lugares no auditório para darmos início à palestra. O professor Delmar Araújo Cardoso, nosso convidado especial, possui graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, graduação em Filosofia pelo Instituto Santo Inácio, Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Università Santo Tommaso d'Aquino.
Atualmente é professor adjunto da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: ética, antropologia filosófica e filosofia antiga e contemporânea. É com muito prazer que convidamos para ministrar sua palestra intitulada O Caminho da Ética Filosófica. Bom dia a todos, todas. É uma alegria estar aqui com vocês na Universidade Federal São João del Rei. Meus cumprimentos ao professor Roberto, ao professor José Maurício e principalmente a vocês que são graduandos em licenciatura em filosofia nessa modalidade à distância. Como a gente viu, já algumas pessoas já acenaram a isso, a distância não é motivo para vocês não terem uma formação de qualidade, né? Eu preparei um PowerPoint, agora eu não sei como é que eu vou passar aqui. Eu passo, quem passa? Então, o título é justamente esse, O Caminho da Ética Filosófica. Vamos só dar um tempinho aqui. Nós temos a manhã toda de trabalho, né? Então, vamos, de qualquer modo... só queria saber que horas eu vou parar a primeira vez. Daqui a uma hora, mais ou menos. Daqui a uma hora, então, a gente faz um break, né? Uma parada. E aí, a gente vai fazer um intervalo e depois a gente retoma a nossa conversa. Dá para ver bem, né? Então, o título da nossa aula é isso, Caminho de Ética Filosófica. Então, pode passar o primeiro texto. Tudo que eu falar aqui está contido nesses 3 livros desse filósofo. Pode ir passando, porque ele é passando tudo. Aí, tá bom. Desses 3 livros desse filósofo, Henrique Cláudio de Lima Vaz, que viveu entre 1921 e 2002, são os livros que são publicados numa série denominada Escritos de Filosofia. No caso aqui é o volume 2, o volume 4 e o volume 5. O volume 5, o volume 4 e 5 são a introdução à ética filosófica, especialmente o volume 5, que eu vou me ater mais aqui. Então, vamos adiante. O nosso assunto é ética. Pode já passar tudo. Então, Lima Vaz define a ética de um modo muito simples. Normalmente a gente tem uma definição de ética bastante extensa. Ele define só com essas 3 palavras. A ética é a ciência do ethos. E justamente a nossa tarefa aqui é entender o que é ethos. E ethos na língua grega é escrito com 2 formas. Há 2 vocábulos, praticamente a mesma pronúncia. Podíamos fazer uma pequena distinção entre ethos e ethos, né? Mas há o ethos que é escrito com a letra eta, que nesse sentido ele quer dizer morada. É mais ou menos o sentido de uma caverna, um covil, uma toca. Então o ethos ele remete à nossa ideia de ambiente. O ethos com a letra epsilon quer dizer o comportamento. É algo que se espera de alguém. Podemos passar adiante. Uma definição mais extensa do termo ethos será que o ethos é um corpo histórico da liberdade. Portanto, significa também o dinamismo infinito da liberdade inscrito na finitude das épocas e das culturas. É importante a gente entender essa definição de ethos, porque isso remete àquilo que nós somos enquanto seres humanos. O ser humano é um ser histórico. Todas as coisas que a gente vivencia são coisas que, por assim dizer, se encarnam no tempo, descem no tempo. Não tem outro modo de sermos humanos senão nós sermos enraizados na história. E justamente nós podemos perguntar, o nosso assunto aqui
não é? É como se nós fôssemos peixes no mar e quisessem saber onde é o mar. Quando a gente pergunta pela ética, é isso que quer dizer. Nós estamos totalmente envolvidos nela. Então não há sentido a gente achar que a ética está fora de nós. Se um peixe no mar quisesse procurar o mar, ele podia sair o mar todo e ele está dentro do mar. É por isso que a ética, ela é coextensiva à nossa noção de cultura. Nós, seres humanos, não temos outro modo de existir senão culturalmente. Só há esse modo. Só a natureza mesma não diz tudo para nós. Nós somos esses seres culturais. E aí, para a gente entender a ética, nós temos alguns pressupostos. O primeiro deles é o pressuposto antropológico. Nós, seres humanos, o que é o ser humano, não é? A grande pergunta que Kant diz, que é a pergunta filosófica, o que é o ser humano? E a gente pode colocar o ser humano a partir de dimensões. A primeira delas é o corpo, que aqui nós vamos chamar não simplesmente de corpo, mas de corpo próprio, porque é isso que é o corpo do ser humano. Nós sabemos que os outros animais têm corpos também, mas nenhum dos outros animais faz com os seus corpos aquilo que nós fazemos. Nós, por exemplo, a nossa pele não é suficiente para a gente aguentar o clima, e a gente coloca ou tira determinadas coisas do nosso corpo. As indumentárias que nós usamos, não é? Os enfeites, não é? Maquiagem, tudo isso significa que o corpo para nós, ele é realmente nosso. Ele é um corpo próprio. Além disso, a gente pode olhar que nós, seres humanos, temos uma interioridade. A isso tudo nós vamos chamar, que os antigos chamavam de alma, psique, vamos chamar de psiquismo. Nós temos algo que é interno a nós, totalmente interior. E além disso, nós temos o espírito. Notem que aqui a gente evitou aquela dualidade de corpo e alma, ou corpo e mente, para justamente dizer que o espírito é, por assim dizer, uma sede, um lugar em que a gente decide as coisas e a gente conhece as coisas. O que é próprio do espírito aqui é simplesmente que nós somos esses seres que temos conhecimento e vontade, inteligência e querer. E isso é próprio do espírito. Portanto, cabe aqui, nesse pressuposto antropológico, a gente perguntar: nós, seres humanos, agimos no mundo. As coisas que acontecem no mundo são coisas que nós agimos. Então, portanto, cabe a gente perguntar qual é o lugar da praxis humana. E aí a gente vai adiante no segundo pressuposto, que é o pressuposto metafísico. Ou seja, aqui nós temos que nos lembrar do filósofo Aristóteles. Aristóteles achava que tudo que existe tem um objetivo. A expressão disso no grego é a expressão telos, fim. Nós utilizamos a palavra fim, às vezes, para dizer algo que acaba, não é? Na Grécia, a expressão telos quer dizer as coisas vão chegar no seu ponto máximo, vão chegar onde elas devem chegar. Então, justamente, a praxis humana tem um objetivo. A nossa ação, ela pede de nós que nós façamos algo. E aí a gente passa justamente ao pressuposto seguinte, que é o pressuposto epistemológico, que diz respeito ao conhecimento. É a seguinte: a natureza ela é necessária. A natureza, ela tem um procedimento que ela se repete sempre. Por exemplo, as árvores que dão frutos, não é? Elas, de um pé de manga, nós sempre vamos ter a fruta manga, não é? Não é impossível termos, por exemplo, como na música que iniciava o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma marmelada de banana. É impossível, não é?
a bananeira sempre vai dar só banana e não marmelo, né? E justamente isso quer dizer o quê? Quer dizer que a natureza ela é sempre. Já aquilo que nós somos enquanto seres humanos, seres culturais, não é sempre. Não é dito que alguém que vive numa favela necessariamente é um bandido, é alguém do tráfico. Nós fazemos, às vezes, isso. Entramos, por acaso, o nosso programa Waze nos colocou numa favela e nós achamos que já vamos ser assaltados, não é? Vamos aplicar aquilo que é o fenômeno humano, algo que a gente espera da natureza. E justamente o que acontece na natureza, na cultura humana, na praxis humana, é muitas vezes uma espécie assim de recorrência frequente. Por isso é que a gente pode dizer, quando a gente vai estudar a praxis humana, a ação humana, a gente tem que buscar fazer uma ciência da prática, uma ciência dessa prática, ou seja, uma ciência da praxis, mas também ser uma ciência prática. Ou seja, a gente não vai estudar ética simplesmente para ser peritos, estudiosos dos comportamentos humanos. Nós vamos estudar ética para que esse conhecimento tenha alguma interferência em nós mesmos. Por isso é que ela é uma ciência da praxis e é uma ciência prática. Nesse sentido, podemos passar adiante, e há uma relação entre esses dois termos gregos, ethos, cultura, comportamento, morada, o ambiente humano, e logos, que podemos traduzir aqui assim, simplesmente como palavra. Logos quer dizer justamente o discurso, é a razão. Então, é importante que a gente olhe, observe o ser humano, observe a cultura humana, observe as sociedades e procure transcrever o logos, as razões que estão íncitas nessa experiência humana. E aí nós vamos fazer uma aproximação, uma abordagem que vai situar a experiência humana a partir de um paradigma que vamos unir duas palavras gregas aqui. Paradigma ideonômico, ideia e nomos. Ideia, em grego, a gente pode traduzir assim como noção, né? Mas ideia tinha uma outra expressão grega que era o termo eidos, que quer dizer forma. Então, e nomos é a lei. Então, há algo que sustenta a experiência humana que não é propriamente fruto de simplesmente nós sermos os seres da natureza. Por isso é que esse paradigma ideonômico se afasta. Por exemplo, aqui nós podemos lembrar do primeiro livro da República, né, que aparece o Trasímaco, e Trasímaco define a justiça como sendo a lei do mais forte. Isso seria uma aproximação puramente naturalista, um paradigma naturalista, mas também nós podemos superar isso no sentido de que não, simplesmente a ética é fruto de uma convenção entre as pessoas. Nós fazemos um pacto, em vez da gente ficar brigando uns com os outros, vamos estabelecer algumas alianças aqui e pronto, resolvemos a nossa vida. O que o paradigma ideonômico quer dizer é que, além disso, há uma razão que, por assim dizer, está escondida, ou está presente na experiência humana. Com isso, para a gente entender a ética, a gente tem que concebê-la como um sistema aberto. E aí, pode passar adiante, o sistema aberto quer dizer, vejam os seres vivos. Aqui, os seres dotados de vida têm como característica interagirem com o mundo circundante. É isso que faz o ser vivo, não é? A gente pode até lembrar de Aristóteles. Aristóteles dividia tudo em duas grandes seções, seres vivos e seres não vivos. É o chamado paradigma biomórfico. A vida é o modo de como ele olhava tudo que existe. E justamente o que se espera de algo vivo? É que
esse algo que é vivo não tem uma razão de ser. Ele não já está dito como ele vai ser. E aqui há uma passagem da literatura brasileira, o poema Morte e Vida Severina, em que, quando Severino chega lá naqueles arredores de Recife, ele vai morar naquelas palafitas, o filho deles nasce. E aí vem do mangue aquelas ciganas profetizando tudo de ruim que vai acontecer com ele, não é? E João Cabral de Melo Neto diz assim, num texto belíssimo, palavras que são mais ou menos assim: mas, apesar de tudo isso, nasceu uma vida. E nessa vida aqui nós não podemos já decifrar, determinar como ela vai ser. A vida, portanto, vai ser, digamos assim, ela é esse sistema aberto. E aí nós temos esse elemento, que é um elemento cultural, é que nós somos. Sistema quer dizer algo que fica de pé. Literalmente em grego é isso, né? E nós temos essa outra expressão grega, que, uma palavra que a gente usa, símbolo, que quer dizer algo que une. E é isso que faz. Nós, quando nós, seres humanos, vemos a realidade, a gente, por assim dizer, liga a essa realidade, não é? E aqui a gente sabe que tem a palavra logos, em grego, é bastante semelhante à palavra lego, que é a palavra ler em latim, e que é isso que o logos faz. O logos, por assim dizer, tece, ele junta, e é isso que nós fazemos enquanto seres racionais. Portanto, nós temos esses dois grandes, podemos dizer assim, essas duas grandes atitudes do espírito humano, que é razão e liberdade. E só existe a praxis, só existe a ética por causa da razão e da liberdade. Onde a nossa razão, onde o nosso conhecimento e o nosso querer não entram, não temos ética, não é? A ética só entra onde razão e liberdade entram. Nesse sentido, é importante a gente saber que nós somos esses seres que fazemos essa espécie de viagem interna. Houve até nos anos 80 um filme chamado Viagem Insólita, que era o seguinte: era alguém que entrava num corpo humano, não é? Se tornava uma miniatura e fazia uma viagem dentro do corpo. O que nós somos enquanto seres de reflexão, né? É sempre aquilo que estava lá no templo de Apolo em Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa viagem que a gente faz para o nosso interior, na qual essa viagem obriga a gente a fazer esse exercício da reflexão. Por outro lado, essa viagem interna nos faz esses seres abertos, que nada pode nos temer, né? Nada pode nos abalar, né? O filósofo Pascal dizia: o ser humano é um caniço pensante. Uma gota pode matá-lo, mas uma grande intempérie ele pode passar ileso disso, né? Passar incólume dessa. Por quê? Porque nós temos essa dimensão da transcendência. Talvez alguns de vocês nem estejam aqui no momento, né? Estejam fisicamente aqui, mas quem sabe alguma preocupação que vocês deixaram em casa. É isso que quer dizer a nossa dimensão da transcendência. Por isso, a transcendência tem um sentido para nós, que deve ser esse sentido justamente que nós podemos, não é, pela nossa capacidade de razão e liberdade, simplesmente sermos esses seres abertos. E aí nós vamos dizer, o que faz a ética, né? E aqui, ética, a gente sempre aprendendo dos gregos, ele diz, os gregos acham que a ética são as coisas que dizem respeito aos seres humanos. São as ta antropina. O ser humano, portanto, nós não podemos ver a ética senão na experiência humana, onde há seres humanos. É por isso que Aristóteles diz, o lugar mesmo da ética é a cidade, não é? Fora da cidade, ou fera ou Deus. Fera não tem capacidade, Deus, se existir, não tem necessidade, né? Os Aristóteles achavam não só o Deus, mas os deuses. Os gregos achavam, os deuses não precisam da cidade. Nós não, nós precisamos.
E as coisas, uma outra expressão aristotélica, a ética diz respeito às coisas relativas a nós. Esse nós aqui somos os seres humanos. Portanto, a moralidade não é o todo da experiência humana. Esse é um cuidado para a gente ter. Quando a gente fala de ética, isso não é tudo. É uma parte apenas da dimensão humana. Porém, essa dimensão justamente obriga que nós, enquanto seres humanos, nos relacionemos com algo que a gente qualifica como bom. Portanto, a razão e a liberdade, a ação e o ethos fazem uma espécie assim de comunicação com aquilo que nós chamamos o bem. Adiante? Então, o que é o ser humano? Quando nós dizemos eu sou fulano, né? Eu sou Delmar, é isso que faz o ser humano. Quando nós podemos dizer eu sou, é isso que quer dizer o ser humano. Então, o que é o ser humano? O ser humano é alguém que se autoexprime. E, às vezes, quando a gente dá um presente a alguém, não é? No fundo, nós queremos nos dar à pessoa. Não é? E aquilo que é justamente ser isso. Quando nós damos um bom dia a alguém, e há aquelas pessoas que fazem estudos sobre isso, as saudações que nós damos, né? Estendemos a mão a alguém, às vezes cumprimentamos como os orientais cumprimentam, não é? Fazendo aquela inclinação. Não é? Tudo isso é modo de nós dizermos, eu quero sair de mim mesmo. E justamente o ser humano, nós não somos só um eu sou, mas nós somos também um nós somos. É por isso que quando a gente fala, trouxe aqui essa dimensão, essa definição de Braudel, Ferdinand Braudel, de sociedade. O que é a sociedade? Um conjunto de conjuntos. Mesmo cada um pode pensar na própria família. Será que existe uma única família da qual você pertence? Ou, na verdade, não é uma família de famílias? Não é? E justamente isso quer dizer que, em tudo que a gente vivencia enquanto esses seres que querem se exprimir, há uma vontade de ser feliz. Por isso que a gente pode sair fazendo uma pesquisa, uma investigação, e a gente nunca vai encontrar alguém que queira ser infeliz. Alguém que diga, olha, eu estou buscando ser infeliz. Eu quero aqui a infelicidade. Não, todos buscamos isso que os gregos chamavam de eudaimonia. Portanto, quando a gente fala de ética, há duas grandes interpretações da ética. Duas que são duas perguntas. Uma é de Aristóteles, como devemos viver, né? Que a gente sabe, essa pergunta não é propriamente aristotélica, é uma pergunta que nos remonta a Sócrates. E a outra é a pergunta de Kant, Immanuel Kant, o que devo fazer? Portanto, quando a gente faz essa pergunta, isso nos obriga a nós não ficarmos só em nós. Nós temos que fazer essa pergunta também no nível que envolva outras pessoas. A isso nós chamamos de as dimensões da ética, que sempre passam pelo indivíduo, pela comunidade e pelo próprio ethos. Notem só que já aqui a gente quer dizer que ética não é somente o eu, mas tem que passar necessariamente pelo eu. A ética não é somente o nós, mas a ética também não é somente esse nós, mas tem uma dimensão que a gente chama justamente de ethos, que quer justamente dizer que nós somos aqui, por exemplo, essa sala, devemos ter o quê? Umas 40, 50 pessoas. O que nós somos aqui não é tudo o que está aqui. Nós somos muito mais. Seja nas pessoas que nós deixamos em casa, seja também em toda a história que nós já tivemos anteriormente, seja naquilo que todos nós estamos aqui por alguma perspectiva futura, não é? Então, dizer que nós somos só essas pessoas aqui, não. Esse é o conceito justamente de ethos como terceiro momento. Nesse sentido, vamos passar adiante. Essa
essa definição de ethos e tradição. É isso, a tradição é uma transmissão. E nós sabemos que nós, seres humanos, temos uma espécie assim de qualidade ao tempo. Nós damos qualidade ao nosso tempo, não é? Por isso que aqui tradição é dada, essa definição é a ordenação do tempo segundo o processo de reiteração vivente de normas e valores que constitui a cadência da própria história do ethos. Ou seja, nós damos qualidade ao nosso tempo, não é? Somos somente nós que fazemos isso. Nesse sentido, é importante a gente observar que a nossa ação ela tem objetivos. E para isso, os gregos distinguiam ação e fabricação, ação e produção. A ação, ela é algo, é sempre uma realização, mas que o sujeito recebe, tem uma incidência nele. Esses dias viralizou na internet um vídeo de uma garotinha que sai do restaurante e dá um prato de comida a um mendigo que ela via pela vitrine do restaurante, né, pela janela do restaurante. Essa ação que essa menina faz não fez bem somente ao mendigo, não é? Ela fez bem à própria menina. É isso que quer dizer a ação, o agir, aquilo que os gregos chamavam justamente de praxis, para se diferenciar da poiesis, que é o fazer. Quando a gente faz algo produzindo, é importante que esse algo que é produzido, esse produto seja bom. Quando a gente faz uma boa feijoada, essa feijoada tem que ser boa, não é? A perfeição tem que estar na feijoada e não em nós. É diferente justamente dessa ação. E nesse sentido, a gente vai dizer que isso tudo que forma o ethos humano, a cultura humana, tem um primeiro termo que é justamente o ethos, no qual todos nós já nascemos. Por isso que Aristóteles dizia, olha, quem acha que ethos não existe é uma pessoa ignorante, não é? Não tem conhecimento, porque nós já nascemos, já temos regras. Porém, isso que nós nascemos, as nossas ações vão entrar aí, vão ter incidência. Nós não podemos dizer, sou fruto só do ethos, não. Por isso que o ethos, ele faz a ação humana, a praxis. E da praxis não existe uma ação solitária. A ação, ela é um conjunto de ações. A isso nós chamamos rexis, ou costume. Porque uma só ação não salva, né? Uma só ação não faz bem. Aquilo, a noção de hábito que Aristóteles dizia, você tem que ser habituado a fazer ações boas. Nesse sentido, o mundo para nós não é simplesmente um mundo. Ele é um mundo que nos envolve. Que eu utilizei aqui essa expressão, copiando da língua alemã, que o mundo não é só um Welt, mas ele é um Welt, né? É um mundo com. Para nós, o mundo ele nos circunda, por assim dizer. Notem que mundo é uma expressão positiva. Quando a gente diz que algo está sujo, fulano não toma banho, o que é que ele é? Imundo, ele é um não mundo, né? Portanto, a expressão mundo é uma expressão positiva. Quer dizer a pureza. Justamente é isso que quer dizer cosmos em grego, é o belo, não é? E é isso que o mundo com quer dizer. Nós temos um mundo que é esse mundo humano. Nesse sentido, para saber como nós convivemos, a resposta dos gregos não era saber se a gente era simplesmente feliz. A resposta deles era se nós somos justos, se existe justiça entre nós. Portanto, para saber se uma comunidade realmente é comunidade, se um grupo realmente é grupo, se uma família realmente é família, é se há justiça entre essas pessoas, esse conjunto. E para a gente entender justiça, justiça não é somente a lei que determina.
É também isso. Mas a justiça tem que vir de dentro de nós. É isso que a gente entende o conceito de justiça como virtude e lei. Por quê? Justiça significa isso, que nós temos que fazer essa viagem para dentro de nós. Mas também nós temos que observar as normas e as leis que a sociedade nos dá. Nesse sentido, tudo só existe no mundo porque nós estamos aí. Por isso que nós, enquanto seres humanos, podemos dizer que somos esse ser em si. Nós, enquanto sujeitos, nós fomos jogados, projetados no mundo, projetados na história. É isso que nós somos. Por exemplo, o próprio nome bíblico para Adão significa da terra, né? Da terra. É isso que nós somos. Somos seres da natureza. A natureza nos obriga, nós estamos necessariamente envolvidos nela. Mas nós também estamos necessariamente envolvidos na história. Portanto, o sujeito ele é esse ser projetado na história e no mundo. Isso faz com que nós tenhamos uma vida em situação. Ou seja, nós estamos sempre situados. Agora, por exemplo, todos estamos aqui em São João del Rei, né? Mas alguns de vocês, talvez no pensamento, estejam nos seus lugares de origem. Mas nós estamos necessariamente aqui, né? E isso quer dizer que, nesse nosso ser projetado, o dado de nós sermos esses seres situacionais, situados no mundo, faz com que essa situação também se dê num nível de encontro com outras pessoas. Por que que nós, por exemplo, né, vocês sabem que todos nós amamos, muitos de nós às vezes não, né, mas normalmente nós gostamos das pessoas com as quais nós mais convivemos, né? Normalmente é assim. Às vezes, mesmo que esses dias está fazendo muito sucesso esse filme que ganhou o Oscar, né, Moonlight, e tem uma das passagens que um dos personagens diz assim, eu também não gostava da minha mãe, mas depois que ela morreu eu tenho muita saudade dela. Né? Que às vezes acontece isso, né? Você passava o dia todo brigando com sua mãe, mas ela morre e você fica com saudade, né? Porque nós temos esse nosso projetar-se no mundo, o fato de nós sermos projetados no mundo, nos obriga numa qualificação também da nossa relação com as outras pessoas. E como é essa relação? É uma relação recíproca. O outro dá e nós recebemos. Nós damos e ele recebe. Isso quer dizer reciprocidade. Com a natureza não existe isso. Mesmo que a gente tenha um animal de estimação, né? E muitos talvez de vocês têm, o animal de estimação nunca vai dizer o nome dele a vocês. Nunca vai poder dizer, eu sou fulano de tal. Isso é só o ser humano que pode dizer. E justamente isso quer dizer a reciprocidade. Se nós formos dizem que a maioria dos animais não nos ataca, né? Eles se sentem ameaçados e nos atacam. Mas nós podemos atacar alguém sem que o outro nos ameace, não é? Então, justamente isso quer dizer que nós convivemos, nos encontramos com as pessoas e o encontro, toda a nossa vida que nós somos hoje só foi possível porque um dia alguém nos deu um nome e nos chamou de tu. Por isso que é um encontro básico, um encontro na família. Tudo bem, eu falei que nós estamos situados no mundo, situados na história com esse encontro com o outro, mas há um outro tipo de situação que nós vamos chamar aqui de situação metafísica. E o que é isso? É que nós precisamos de símbolos para viver. Segundo a natureza, se nós fôssemos somente seres naturais, nós só precisaríamos de 3 coisas. Não é?
que seriam comer, beber e dormir, né? São as necessidades básicas. Aliás, é isso que determina que os seres humanos são iguais, né? Que se nós formos olharmos uns para os outros, todos nós somos diferentes. Não existe nenhum ser humano igual, mesmo nas famílias em que os filhos parecem com os pais, os filhos parecem entre si, não é? Todos são diferentes, mas, na verdade, todos os seres humanos, não importa a raça, o sexo, todo mundo precisa comer, beber e dormir. São as necessidades básicas para alguém sobreviver no nosso planeta, não é? Se a gente deixar de fazer uma dessas três coisas, a nossa vida está comprometida. Podemos esperar que vamos morrer em algum momento, não é? Então, essas necessidades básicas, nós, além isso, só se nós fôssemos seres de natureza, mas nós somos seres de cultura. E para a cultura existir, nós criamos símbolos. Quando se acha algum fóssil humano, para saber se ele era Homo sapiens, é importante que haja algum instrumento perto dele, né? Se tiver uma machadinha, não é? Dizem que daqui a uns milhões de anos vão encontrar os silicones, vão encontrar os chips ao lado dos nossos fósseis, né? Mas é isso, nós precisamos, é isso que vai nos identificar, se nós fazemos algo. Porém, o que nós fazemos realmente, nós não somos simplesmente fabricadores de instrumentos. O que nós somos, sim, somos criadores de símbolos. E isso faz com que nós, nesses nossos símbolos, a gente justamente coloque aquilo que eu falei antes, aquela abertura, não é? Aquela abertura e aquela transcendência, que é justamente isso, a gente quer algo mais, quer ter uma vida boa. Se não houvesse isso, então nós seríamos simplesmente seres da história e seres da natureza. Nesse sentido, é que nós podemos ver que em todos nós, enquanto indivíduos, enquanto comunidades e sociedades, nós temos esses dois elementos, que são o reconhecimento e o consenso. Vejam só que, assim como individualmente nós temos a inteligência e a liberdade, se a gente olhar a nossa convivência entre nós, a inteligência tem que se transformar num reconhecimento. Reconhecer que o outro também diz eu sou. O consenso, que quer dizer, há uma vontade, que não é somente a minha vontade, mas a vontade, entender que o outro tem uma vontade, ele também busca essa vida que nós chamamos a vida feliz ou a vida segundo o bem. Nesse sentido é que a nossa experiência humana não é simplesmente uma vida, ela é uma vida em comum. E o que quer dizer isso? Norma e finalismo do bem. É que na nossa convivência, no nosso existir, todos buscamos a felicidade. Mesmo quando, às vezes, nós não conseguimos, não é? Ou, às vezes, por exemplo, vamos supor, se eu quero beber, como diz a música, né? Afogar no álcool as minhas desaventuras, não é? Não vai passar, mas eu busco aquela felicidade nisso. Nesse sentido, é que a gente pode dizer que comunidade ética, aquilo que nós somos, não é simplesmente soma de partes. Por isso que eu digo, a gente não pode ficar somente no nível do indivíduo e da comunidade. A gente tem que ir para esse nível que a gente chama um nível mais largo, o nível da cultura ou o nível do ethos. Portanto, vamos fazer uma incursão naquele filósofo que é chamado de toda a história da filosofia apenas são notas de rodapé a Platão. Para Platão, o existir em comum, o existir em comunidade, não é somente empírico.
Não é? Claro, na República a gente sabe, Platão diz explicitamente que nós, no livro 3, né, que o existir em comum faz parte dos seres humanos. O ser humano é quase que por natureza solidário. Nós precisamos nos ajuntar. Mesmo biologicamente falando, nós nascemos ainda incompletos, né? Os nossos músculos e ossos são incapazes de nós sobrevivermos, se nós não tivermos cuidados há pelo menos até 2 anos, né? Se ninguém cuidar de nós até 2 anos, nós não vamos ter condições de sobreviver. Vamos precisar de alguém que vai nos dar comida, que vai nos atender nas nossas necessidades. Até os 2 anos. A nossa cabeça nasce aberta, não é? A chamada moleira que a gente fala, né? A moleira do menino não fechou ainda. É isso. Nós estamos incompletos. Diferente de outros animais, né? Que já nascem, já são mais ou menos independentes, já conseguem por si mesmos. Os mamíferos não, os mamíferos precisam do leite. Mas os outros já vão por si mesmos, né? Os cuidados são basicamente, não se comparam aos cuidados que nós seres humanos temos. E justamente na República, Platão pretende edificar uma cidade segundo uma cidade do Logos, uma cidade conforme a justiça. Portanto, é importante que a gente entenda que justiça é sim virtude. Ou seja, justiça vai para o interno, vai para aquilo que é mais interior. Então, a justiça é um hábito e uma prática. Supõe um indivíduo, ou seja, um indivíduo que se ordena ao bem. Quer dizer, um indivíduo que busca a felicidade. Mas justiça também supõe a comunidade, porque é só na justiça que nós podemos interagir entre nós. E a justiça exige a prática, não é? Por isso que tem o ditado que diz, não vale a boa intenção, né? Que diz um ditado que de boa intenção tem muita gente no inferno, né? De boa intenção o inferno está cheio. E justamente isso quer dizer o quê? Que nós, quando vamos viver a nossa vida, essa vida em comum, essa vida que nós sabemos que é nossa, que não há outra, nós vamos ter que olhar a vida justamente histórica. As comunidades historicamente existentes se relacionam com o bem universal. Com o bem que todo mundo, por exemplo, ao querer ter uma casa, querer ter uma família, todo mundo quer buscar esse bem. Por isso é que a filosofia se ocupou disso. Por isso que todas as comunidades humanas existe a ética, enquanto prática. Mas a filosofia, aí a lição dos gregos, a filosofia justamente quis buscar e observar isso, né, que hoje nós todos falamos da ética, praticamente todas com termos vindos da Grécia. Porque a Grécia fez esse passo, que é justamente o seguinte, que o nosso existir em comum é muito mais do que a soma daquilo que nós vivemos. E aí, para a gente entender a ética, é importante a gente ir além do eu e além da comunidade, né? Podemos passar adiante? Nesse sentido, é importante que a gente retome aqui o conceito de justiça. Coloquei aí essa espécie assim de super resumo, né? A justiça de Platão a Hegel. Então, como eu disse antes, já a justiça é essa categoria fundamental para a vida comum. Se a gente quer saber de um grupo, tem que saber se ali há justiça, se as pessoas realmente conseguem viver. E justiça vai ser entendida, portanto, no seu aspecto subjetivo, ou seja, tem a ver com a interioridade do sujeito, ela é virtude, mas também no seu aspecto objetivo, as leis, mesmo aquelas leis que não está escrito em lugar nenhum.
Por exemplo, a lei que nós devemos estar vestidos, né? Não existe nenhuma lei que já nos obrigue a isso. Mas todos nós nos vestimos. E é normal que a gente, por exemplo, quando vai para uma praia, vai para um balneário, normalmente a gente já tira um pouco de roupa, né? E vai achar estranho se alguém estiver com uma roupa inadequada num balneário, não é? Por quê? Leis que não estão propriamente escritas em lugar nenhum, mas que nós seguimos. Portanto, vamos olhar primeiro esse aspecto subjetivo. A justiça é virtude, ou seja, o que quer dizer a justiça ser uma virtude? É um hábito, no sentido de que não vale somente uma ação pontual. É importante ter uma constância nas ações, em que o objetivo não é quem age, mas quem vai ser beneficiado. Então, a justiça virtude significa o hábito do indivíduo que tem sempre o outro em vista. O objetivo é o outro. Já a justiça lei, ela é a regulação do agir. Como, por exemplo, essa lei que não está escrita em lugar nenhum que nós devemos andar vestidos. Não está dito que a gente deve andar com uma calça leves, não é? Não está dito que a gente deve ter um óculos Dolce & Gabbana. São coisas que a gente pode, mas se alguém aqui chegasse sem nenhuma roupa, todos nós íamos ficar meio horrorizados, não é? Mas já íamos fazer alguma coisa, talvez íamos emprestar a nossa própria roupa para ajudar a pessoa a se situar um pouquinho, não é? Não é? Por quê? Não está escrito em lugar nenhum, mas há uma regulação do nosso agir, não é? Tendo em vista o bem comum. Aqui é importante a gente restaurar essa noção de bem comum. Há um bem que é de todos. Nesse sentido, eu vou passar rapidamente uma série de definições que são dadas à justiça. Notem que todas elas remetem ao existir em comum, que ninguém existe sozinho, que nós fazemos parte de algum grupo. Não é? Todas elas remetem isso. Por isso que justiça quer dizer uma excelência no agir comunitário. Não é? É uma forma universal da comunidade ética. Nesse sentido, o conceito de justiça que nos interessa aqui é o conceito filosófico de justiça, que justamente quer dizer a vida nossa é uma vida em comum. Não existe ser humano solitário. A gente pode decidir um dia se isolar, não é? Por exemplo, criar uma misantropia total e a gente cria uma torre para a gente viver só. Não se encontrar mais com ninguém. Mesmo assim, aquelas pessoas com as quais nós contatamos ou deixamos de contatar, iam estar na nossa cabeça. E as pessoas das quais nós estivermos longe, elas vão estar pensando em nós. Portanto, o conceito filosófico de justiça quer dizer justamente que nós vivemos sempre em comum. Mesmo que a gente se isole, mesmo que alguém queira ter uma vida totalmente privada, particular, sua, sempre a vida vai ser uma vida em comum. Por isso é que, do ponto de vista da filosofia, o conceito que nós temos hoje de justiça, que em grego se diz dike ou dikaiosine, justamente veio isso. A justiça seria algo mais religioso. É um dom dos deuses, né? Porém, a gente sabe que a Grécia, o conceito de justiça, talvez é a coisa que... A coisa grega, além da filosofia, claro, né? Mas a coisa que os gregos fizeram que mais vale para a atualidade é a democracia, né? A possibilidade que todos participem das decisões. Portanto, aí, onde há democracia, a lei prevalece. Notem que
Aliás, isso aqui é uma coisa para a gente refletir um pouco como brasileiros, né? A gente não vive a soberania da lei. Nós vivemos muito, quase que à procura de, como diz a música do Caetano, né? De tiranos, né? De caudilhos que vão nos salvar. Por quê? Porque a lei justamente garante a equidade e a igualdade. Porque é isso que a gente vê no mundo, a gente só vai ver diferenças. Porém, a soberania da lei dará a igualdade. Nesse sentido, a justiça, do ponto de vista religiosa, vem dessas duas personagens, não é? Temis e Dike, que eram personagens do, digamos assim, do imaginário religioso dos gregos. Mas, além disso, a justiça, ela é lei e ela é virtude. Quanto lei, ela está na mente dos cidadãos. Portanto, justiça tem a ver com o direito. É acolhida como razão social no direito. A justiça é virtude também. Ou seja, é o hábito de reconhecimento e consenso dos indivíduos que convivem entre si, na sua alteridade, que também supõe a esfera do direito. Portanto, aqui na nossa abordagem, nós não podemos falar de ética e de justiça se não entrar também na nossa reflexão e na nossa discussão o tema do direito. Não é? Aliás, aqui a gente pode dizer que essa cisão que foi feita na modernidade entre direito e ética, né, por isso que a gente tem bastante pessoas no mundo jurídico que não têm uma formação filosófica, tem uma formação puramente estrita, simplesmente nas leis, que não olha justamente esse aspecto que nós estamos levantando aqui, da justiça enquanto virtude. Por isso aqui a gente pode dizer que na modernidade houve o abandono da teleologia do bem. No caso, esse tema do bem comum foi sendo pouco a pouco tirado e houve essa ruptura entre ética e direito. Portanto, o sujeito e o útil ficaram no lugar do ser e do bem. Isso é que fez com que nós tenhamos uma concepção de direito que seja puramente utilitarista e convencionalista. Portanto, aqui na modernidade, a justiça enquanto virtude desaparece. Não vai ser mais importante que o sujeito se torne melhor. Não é? É isso que quer a virtude. O conceito grego de areté quer dizer que nós vamos nos tornar melhores. Então, portanto, cresce a justiça enquanto lei e há uma hipertrofia da lei. Simplesmente obedecer à lei, isso se chama legalismo. Nesse sentido, a justiça, ela é questionada pela injustiça. Por que existem pessoas, por exemplo, passando fome? Por que nossa Constituição diz que todos os brasileiros deveriam ter 9 anos de educação garantidos? Todos, de educação de qualidade. E nós não vemos isso. Então, a realidade de injustiça desencadeia a reflexão sobre a justiça. Notem que aqui eu trouxe os textos de Platão, o Gorgias e a República, o livro 1, que é isso. O fato de nós vermos injustiças deveria nos obrigar a refletirmos sobre a justiça. Por quê? Porque isso significa que nós vamos existir. Nós só existimos se formos em conjunto. Só existimos se nós existirmos enquanto pessoas que convivem umas com as outras. Portanto, a injustiça nega a justiça enquanto lei, o que seria uma contradição de termos, uma lei injusta, né? Não poderia ter uma lei injusta.
E a iniquidade, a questão do vício, não é? Mas a injustiça também nega a justiça enquanto virtude. Por quê? Porque nós fazemos as coisas, as injustiças existem não porque a natureza assim determinou, os deuses assim determinaram, mas porque a nossa liberdade entrou em jogo, não é? Por isso é que a injustiça obriga a gente a refletir sobre essa espécie de desordem, não é? Que está dentro de nós. Platão, ele identifica em nós 3 almas, né? Uma que esteja na barriga, outra no peito e outra na cabeça. E o que significa a injustiça se uma dessas almas aí tivessem no lugar uma das outras? Você já imaginou o nosso estômago na cabeça? Né? Ou o nosso estômago no nosso coração? A nossa cabeça no lugar do nosso estômago? Então, isso que significa injustiça. Portanto, nós temos que passar do universal ao particular. Então, a justiça, a prática da justiça, no concreto das nossas ações, exige que a ação seja feita. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam simplesmente como uma roda viva, não é? É a música do Chico, não é? Como se as coisas fossem... Nós temos que intervir, não é? Por isso que a justiça exige a ação aqui e agora. Tá? Também exige essa universalidade, ou seja, a razão prática. Aí a gente pode lembrar essa distinção que faz Kant, né? A razão prática, a reta razão, a razão da justiça, ou seja, chegar no concreto da nossa vida em que há injustiça e que negam, essas situações que negam o universal da justiça. Só concluindo aqui essa primeira parte, então, o que nós temos? Nós temos a injustiça. A nossa situação, podemos dizer, é instável por ela mesma. Portanto, a justiça, que é o que nós queremos enquanto existência em comum, ela é negada como universal e ela é negada no seu conteúdo. Tá bom? Vamos interromper por aqui. Já são 10 horas, então nós vamos fazer agora um intervalo de uns 15 minutos, tá bom? Então agora podemos nos esticar, tomar uma água.